Fala galera, tudo bem? Então, se você ainda não me conhece, eu sou o Cadu aqui da CrowSec e hoje eu trabalho com segurança ofensiva pela Collision, né, que é uma empresa de segurança da informação, e eu também atuo como professor aqui na CrowSec, tanto lá no nosso conteúdo pago, mas também aqui no nosso conteúdo gratuito no YouTube, no Instagram, tá bom? Então, a ideia desse vídeo aqui é trazer um exemplo de uma falha. O nome dessa falha é XXE, vem de XML External Entity. A gente vai ver exatamente aqui como funciona essa falha, como você pode executar ela, mas antes de tudo você precisa entender como você vai manipular essa falha. Então a gente precisa voltar às bases e entender como um arquivo XML funciona, tá? Então, aqui na minha tela, eu vou abrir um Notepad aqui. Então agora eu vou abrir um exemplo aqui de um arquivo XML, né, para você entender como é que funciona toda essa estrutura, tá? Então eu abri aqui lá do W3 School, né, que é um site muito bom para você aprender sobre HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, PHP. Tem várias coisas aqui que é bem interessante. Você pode aprender sobre várias coisas aqui. Então se você não conhecia o W3 School, eu recomendo fortemente você utilizar. Vou deixar a descrição dele aqui para você acessá-la, tá? Mas basicamente eu peguei esse site aqui para te mostrar como funciona um arquivo XML, tá? Então o arquivo XML ele é um arquivo onde a gente trabalha com chave parâmetro. Como assim chave parâmetro? Ó, vou explicar. Então todo arquivo XML ele tem um head, onde é informado o tipo de encoding que vai ser usado ali nesse arquivo, a versão do XML que você está usando, né? O XML tem versões ali, tem 0, 1, 2 e assim por diante, 1.1, né? Então tem o cabeçalho do XML, e depois do cabeçalho você tem a primeira chave. E essa primeira chave aqui a gente chama ela de chave root, porque ela é uma chave, e aí dentro do root, dentro da entidade root, a gente coloca chaves e valores. Como assim? Tá vendo que aqui a gente abriu note e aqui a gente fechou note, né? Então aqui a gente chama de root tag. Então isso aqui é a tag principal, digamos assim, do teu XML. E dentro da tag principal, a gente tem lá para, from, heading e body, né? Então a gente tem de quem, né? Para quem vai, por exemplo, vai para o Tony vindo da Jane. E aí o cabeçalho vai estar escrito lembrete, né? E aqui não se esqueça de mim no final de semana, né? Ele está mandando uma mensagem, né? Então esse seria um corpo de uma mensagem sendo enviada. Então, como seria uma representação dessa por um caso de um usuário? Então a gente teria esse mesmo início aqui, XML, versão, por exemplo, 1.0, encoding vai ser igual ao TF8, e aí a gente teria, por exemplo, a tag root como user, e fecha a tag user. Dentro da tag user, o que o usuário tem? Ele pode ter nome, então ficaria lá, Carlos, por exemplo, fecha a tag nome. Ele pode ter uma tag idade, aí vai estar lá 22, aí fecha a tag idade. Aí pode ter uma outra tag lá, por exemplo, sexo. Aí vai ter o sexo lá, por exemplo, vou colocar Emily. E assim por diante. Então, esses são os atributos de um usuário, no caso. Então, isso aqui é muito interessante, a forma com que você trabalha ali um XML. E você tem que entender isso aqui para poder entender o que eu vou te falar agora, tá? Então, isso é essencial para você saber como você vai usar esses elementos e essas tags para poder executar e performar esse ataque que a gente chama de XXE, tá bom? Então, agora que você já entendeu ali como funciona o XML, eu acho que é interessante a gente vir aqui para dentro do laboratório da Portswigger. É um laboratório que eu recomendo para os meus alunos, né? Eles fazem esses laboratórios e agora eu estou recomendando aqui para você também. Então, o que você pode fazer é acessar o laboratório lá da Portswigger, então portswigger.net /web security, e lá no Web Security Academy, então aqui Web Security Academy, a gente tem um laboratório com várias vulnerabilidades. Então, você tem um ambiente onde você tem várias falhas para você praticar, por exemplo, como SSTI, Cache Poisoning, DOM-Based Vulnerabilities, Access Control, como IDOR e assim por diante, SQL Injection, XSS, CSRF, XXE, e tenho, nossa, mais vários outros laboratórios aqui
para você praticar. Então, por exemplo, só de SQL Injection tem 16 laboratórios, só de XSS tem 30, então você tem muita coisa para brincar lá no laboratório. E o que a gente vai brincar hoje vai ser XXE, né? Foi até um pedido do pessoal que me acompanha lá no Instagram. Eu sempre abro umas caixinhas de pergunta para responder, tirar as dúvidas da galera e sempre perguntar como eu posso ajudar mais, né? E o pessoal pediu muito sobre XXE e como eles queriam aprender mais sobre essa técnica. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui para ajudar o pessoal lá que pede muito sobre essa técnica aí. Então, lá dentro do laboratório da Web Security Academy, óbvio, se você não tem uma conta, entra lá, se registra, é gratuito o registro. Então, depois que você se registrou, você vai vir para essa mesma telinha que eu tô aqui. Então, você clica lá em XXE e você vai cair nessa tela, beleza? Então, só deixa eu fechar tudo isso aqui. E depois que você caiu nessa telinha aqui, olha só, a gente tem aqui um exemplo, né, de um XML, igual a gente já viu. Só que nesse caso aqui, ele já está sendo injetado, né, igual a gente fala. Ele está injetando aqui uma entidade. E nesse caso aqui, ó, tá vendo que ele está stock check, ou seja, verificação de estoque, né? Então a tag root é verificação de estoque. E dentro da tag root tem um parâmetro e uma informação. Qual que é o parâmetro? ID do produto, beleza? Então isso aqui é tranquilo, né? E vamos pegar o primeiro laboratório. Eu fiz a maioria desses laboratórios aqui já, mas vai ser bem interessante mostrar para vocês como resolver esses laboratórios, tá? Então, eu vou abrir aqui o primeiro, depois eu mostro os outros aqui também, mas vamos começar do primeiro aqui. Então, ele diz o seguinte, né? Esse laboratório tem uma funcionalidade de verificação de estoque, é uma feature, né, que faz o parsing. O que é esse parsing que ele está falando? Tem um motor de processamento do XML. Então, toda vez que você envia um arquivo XML para o servidor ou uma requisição no formato XML lá para o servidor, tem um motor de processamento que ele lê esse arquivo XML e ele interpreta esse modelo que a gente está enviando. Só que esse motor de parsing ou esse motor de interpretação do XML, ele pode ser manipulado. E quando você consegue manipular esse motor, você consegue fazer com que ele pegue informações que ele não deveria dentro do próprio servidor ou até de fora do servidor. Por exemplo, numa rede interna. Então, esse ataque ele é muito legal e você pode usar ele para fazer outro ataque que a gente chama de SSRF, né? Que é Server Side Request Forgery. Tem até um exemplo aqui no laboratório, né? Que ele fala, ó, explorando o XXE e performando um SSRF. Então você usa dois ataques, um para fazer o outro. Então isso é bem interessante e quem sabe futuramente eu trago um vídeo aqui falando sobre essa técnica. E se você quiser que eu traga sobre o SSRF, comenta aqui embaixo e aí que eu vejo se realmente é um conteúdo que você acha interessante para a gente trazer aí para as próximas aulas, tá? Então ele diz que tem essa feature de parsing ali do XML e ele retorna o valor do estoque, né? Então, como é uma funcionalidade de verificação de estoque, quando o servidor retorna a quantidade que tem em estoque daquele produto. E para o ataque que a gente precisa, né, para resolver esse laboratório, nós precisamos injetar dentro do XML uma entidade externa e receber o conteúdo de dentro do arquivo etc pswd. Então, ok. Então a gente precisa injetar, envenenar essa requisição e usar essa requisição para ganhar acesso a um arquivo que tem dentro do servidor. Então eu cliquei para abrir o lab aqui, ele trouxe para a gente aqui explorando o XXE, tá como aqui não resolvido. Então, se eu rolar aqui, ó, tem parecido com o e-commerce, né? Então eu posso pegar esse enter grandão aqui, né? Bem interessante, né? Comprar um desse, né? E aí aqui eu posso, por exemplo, fazer verificação. Será que tem estoque? Então eu posso selecionar a cidade aqui, Paris, Milão, Londres. Vamos ver em Londres, verificar estoque. Ele falou, tem 33 unidades lá em Londres. Opa, interessante. Então essa funcionalidade check stock, ela está enviando um XML para o servidor. E como a gente vai fazer para interceptar essa requisição? Eu vou utilizar uma ferramenta aqui de proxy, que a gente chama de burp. Tem várias outras, tá? Tem Charles, tem várias outras ferramentas, mas eu particularmente gosto muito mesmo do burp, porque ele é muito útil para você interceptar uma requisição, adulterar essa requisição e enviá-la de novo para o servidor. Então, beleza. Nosso burp iniciou aqui. Ele está rodando bonitinho aqui para a gente.
Agora basta eu alterar aqui no meu navegador, aqui nas preferências, então eu clico em preferências ou opções, depende da linguagem que tá. Eu rolo até o final, vou em Network Proxy, clico em Settings, e aqui dentro do proxy eu vou alterar ela para ele começar a enviar o tráfego do navegador por dentro do burp. Então, a partir do momento que eu faço isso, todas as requisições que o meu navegador vai fazer, vai passar por dentro do meu navegador, por dentro do burp, né? Então, eu vou mudar aqui para localhost, que é a minha máquina. Ah, como que eu sei que é localhost? Eu posso, por exemplo, dar um netstat aqui, filtrando aqui, eu não quero resolver nome, eu quero só pegar as portas TCP, e eu consigo ver aqui que está rodando aqui na porta 8080, e é um software em Java. E a única coisa em Java que eu estou rodando aqui é o burp. Então, na minha porta 8080, está rodando o burp switch. Então, eu venho aqui, coloco 8080, e eu coloco usar esse proxy, né, esse proxy que a gente digitou, para todos os outros protocolos. Daí ele já preenche bonitinho aqui para a gente os outros, tá vendo? Então, agora eu dou um OK. E a partir do momento que eu dou um F5 nessa página, tá vendo aqui que ele apareceu uma requisição aqui atrás? Então, eu posso dar um forward nela, e ele carregou o site aqui, normal pra gente. Eu vou até desabilitar ele aqui, ó. Vou clicar aqui em desabilitar. E aí, beleza. Ele terminou de carregar o site ali. E agora, eu vou interceptar a requisição de novo e vou clicar nessa opção. Verificar estoque. Check estoque. E aí, se a gente volta aqui pro burp, tá vendo que ele não apareceu o valor aqui, né? Se a gente volta aqui pro burp, ele tá fazendo uma requisição, ó. Ele tá fazendo uma requisição post para o servidor na URL /product/stock. Então ele está fazendo uma requisição para esse caminho aqui. E o host é o IP, é o nome do servidor lá do Web Security Academy, e ele está enviando esse arquivo aqui, esse conteúdo XML para o servidor. Eu vou clicar em Action e enviar ele para o repeater, porque eu consigo enviar esse carinha mais vezes para o servidor. E eu vou deixar passar dessa vez aqui. Então ele vai aparecer aqui, ó, 33 unidades. Só que agora, aqui no repeater, nessa abinha, eu tenho essa mesma requisição que o meu navegador fez, eu tenho ela de novo aqui. Então eu posso enviar de uma forma autônoma, sem precisar do meu navegador, eu consigo enviar essa requisição lá para o servidor. E ele me devolve aqui com 33 unidades. Então agora, o que a gente pode fazer aqui, só para brincar, eu vou trocar o número o ID do produto aqui, ó, para 9, por exemplo. 8, né? Já estava 9, eu troquei para 8. E ele responde pra gente aqui, ó, que tem 900 em estoque. Beleza? Então agora vou mudar para 9 de novo. E ele vai retornar 33. Então eu consigo manipular esse XML e trazer resultados diferentes, né? Só que a grande mágica do XML é você entender como que está feito, como que está estruturado o documento. Então eu vou copiar o XML aqui pra gente, vou copiar ele. Vou colocar no bloco de notas para ficar fácil para a gente entender. Vou colocar aqui embaixo do user que a gente tinha digitado. E agora eu vou deixar ele estruturado de um jeito bonitinho para a gente entender. Então eu vou dar um Enter aqui. Um Enter aqui no Produto ID. Um Enter no Store ID. E Status Stock Check, né? Então a gente tem o mesmo header que a gente tem aqui em cima, né? A gente tem também uma chave root que é Stock Check, só que aqui em cima era User. Né? Então, é exatamente a mesma estrutura. Um atributo que a gente teria nome do usuário, a gente tem aqui o ID do produto que ele quer verificar o estoque e o ID da loja que ele quer verificar o estoque. Então, ele via dois parâmetros, o ID do produto e o ID da loja. Então, isso aqui é bem interessante. Antes da gente começar a injetar aqui dentro desse XML, eu preciso saber, e se eu passar um valor inválido aqui do produto, o que será que acontece? Eu vou enviar. Olha a resposta que eu tenho. O ID do produto, aquilo ali que eu digitei, é inválido. Inválido. Interessante. Então, a gente... por que isso aqui é importante? Porque a gente vai usar esse carinha aqui. Vamos ver se eu fazer na loja, se ele aparece a mesma coisa, né? Ó, na loja, vou deixar aqui com SD... olha só, com o produto 9, que é o produto que a gente está usando, sem selecionar a loja, escrevi qualquer coisa, ele retorna do mesmo jeito aqui o estoque. Interessante, né? Mas quando o produto tem um valor que não é verdadeiro, né, um valor aleatório, ele responde pra gente com a mesma coisa que eu digitei aqui do produto. Então isso é muito importante porque a gente vai usar então o ID do produto
para injetar a nossa payload. Como assim? Não estou entendendo. Para a nossa payload funcionar, a gente precisa que o servidor responda com uma informação que a gente está enviando para ele. No nosso caso, o ID do produto. E você já vai ver o porquê que isso é importante. Para começar a nossa injeção, eu vou dar um Enter entre o header e o parâmetro root. Eu vou criar um novo carinha aqui chamado doctype. Beleza? Doctype. Eu vou dar um nome para esse documento. E o nome vai ser crawlsec. Beleza? Fechei aqui o nosso doctype. Então, abri doctype, fechei doctype. Até aqui, nenhuma novidade, né? Então, só dei um nomezinho. Se eu enviar, né, o nosso carinha com essa mesma estrutura aqui, vamos ver o que acontece, tá? Tá só com a estrutura padrão, não tem nada injetado ali, eu só injetei um nomezinho ali, o crawlsec, né? E eu vou enviar lá para o servidor. E olha só, ele disse pra gente que ele não conseguiu fazer o filtro, por quê? Porque ele não está no formato certo, né? Não está seguindo o procedimento de root. Então, como assim? Esses carinhas... Opa, deixa eu só dar um Enter. Ah, tá, tem um carinha a mais aqui. Eu quero ver se a gente deixar um em cada linha, ele deixa. Mas eu acho que ele não vai deixar parsear. Não, ele parseou, olha só, interessante. Então, beleza. Doctype continuou o mesmo comportamento, né? Agora, aqui dentro do doctype, eu vou criar uma entidade. Lembra o nome do ataque? XML External Entity. No caso, a gente está injetando uma entidade externa dentro do XML para quando o motor de processamento lá no servidor processar esse XML, ele devolva com dados confidenciais para a gente. Então, eu abri e fechei aqui colchetes, e aí aqui dentro eu vou criar uma entidade. Então, entity, entidade, e eu preciso fechar esse carinha aqui. Beleza? Então, a nossa estrutura vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, abre aqui colchetes, o símbolo com a setinha para esquerda e depois o símbolo com a setinha para direita, tá? Então, essa é a estrutura aqui que a gente tem. E aí, depois que você digita a entidade, você precisa dizer o nome para a entidade aqui. Então, entidade... Deixa eu pensar no nome aqui interessante. Entidade fantasma. Beleza? Esse vai ser o nome, uma entidade fantasma aqui do nosso XML. E aí, depois dessa entidade, eu preciso dar um valor para ela. Então, eu vou dar o valor aqui de 33. Ou 9, né? Que é o ID do nosso produto. ID 9. E aí, no lugar do nosso 9 aqui, eu vou colocar a seguinte questão. Eu vou colocar um e-comercial, vou digitar fantasma e ponto e vírgula, tá? Então, é e-comercial, fantasma, ponto e vírgula. E quando eu envio essa requisição para o servidor, olha só, voltou 33, porque a variável fantasma também tem o valor 9. Se eu mudar o valor daqui da variável para 8, por exemplo, olha só o que acontece. Mudei para 8, ele trouxe a resposta do produto 8. Se eu mudar para 7, ele vai trazer o resultado do 7. Ah, até aqui tá tudo bem, né? Nada demais. Eu só criei uma entidade e atribuí ela dentro do XML. Só criei uma variável. Nada demais. Só que agora vai acontecer uma parada muito legal. Porque essa variável aqui, fantasma, ela pode ter vários valores. No caso, eu passei um valor string aqui, né? Que é o valor 7, é o valor 8, é o valor 9 e assim por diante. Só que essa mesma variável, ela pode ser o valor de um arquivo de dentro do sistema. Então eu digito aqui system, isso aqui de dentro do sistema do servidor lá, tá? System/etc/pswd. Então eu falo que o valor da variável fantasma é o valor que tiver dentro do arquivo etc/pswd do servidor. Então ele vai pegar o conteúdo do etc/pswd do servidor e vai atribuir dentro da variável fantasma. Só que quando eu faço isso, olha o que acontece. Vou enviar para o servidor e olha o que aconteceu. Ele leu o arquivo etc/pswd do servidor, atribuiu para a variável fantasma e como a variável fantasma não é um ID do produto válido, ele disse aqui, ó, ID do produto inválido, e aí ele exibe o conteúdo da variável fantasma, né? Então ele trouxe o conteúdo do arquivo etc/pswd do servidor. Isso aqui é muito legal. Então eu consigo manipular
o motor lá de parsing, o motor de interpretação do XML e fazer com que ele pegue informações de dentro do sistema. Então isso aqui é muito legal. Até se a gente voltar aqui no Lab agora, olha só. Tá vendo que ele mostrou aqui como resolvido já? Porque a gente conseguiu. O objetivo desse laboratório era com que a gente pegasse, né? Deixa eu voltar aqui na descrição dele. Que a gente pegasse o conteúdo desse arquivo, etc PSWD. Então, super fácil, né? Então, etc PSWD. Se a gente for olhar aqui a solução do Lab, ó, ele vai dizer pra gente tudo isso que eu mostrei para vocês, né? Visite a página, clique em verificação de estoque, intercepte a requisição POST com o Burp Suite, insira dentro da entidade o doctype, igual a gente deu o nome, aqui o XXE, né? E aí tem lá System. Nesse caso ele colocou aqui, ó, file, etc PSWD. E o que isso aqui significa que ele colocou file? Ele usou um que a gente chama de esquema. Então aqui em file é um esquema. Como assim esquema? Ó, file, isso aqui não te lembra nada? Por exemplo, https, é um esquema também. Então, esquema, em vez da gente ter aqui google.com, a gente tem aqui um arquivo, que é um arquivo de dentro do servidor. Então a gente poderia ter https e colocar uma informação de fora de um servidor com https e pegar. Nesse caso, se eu colocar direto aqui como etc PSWD, ele entende que é um arquivo e traz o resultado desse arquivo para a gente. Então, é um ataque super simples, né? Para você executar. Então, as minhas recomendações agora é que você entre lá no Porttrigger, no Web Security Academy, se registre, tente resolver esse laboratório que a gente fez aqui, ó, vai assistindo essa aula e tentando resolver em paralelo lá. Isso vai ser muito importante, muito legal para você. E depois tenta fazer outros ataques, como por exemplo esse do SSRF. Se você quiser saber mais um pouco sobre SSRF, comenta aqui embaixo que eu gravo um vídeo só falando dessa técnica e como ela funciona. Então se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo que você gostou. Se você não gostou, também comenta, pode falar o que você melhoraria nesse vídeo. E compartilha esse vídeo se você acha que ele é relevante para outras pessoas entenderem um pouco mais sobre essa técnica de XXE. Então, deixa aqui a sua curtida, me siga nas outras redes sociais, aqui embaixo na descrição eu vou colocar todas as minhas redes sociais para você me acompanhar, outras coisas que eu faço em outras redes sociais também. A gente tem um canal no Telegram lá que eu posto alguns conteúdos relacionados a hacking, tem o meu Instagram que praticamente diariamente eu publico conteúdo de hacking, respondo as perguntas do pessoal lá. Então se você ainda não me segue no Instagram, não me deixe de seguir lá, entre lá. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, que eu procuro publicar sempre conteúdos aqui relevantes para o nosso aprendizado de web hacking, tá? Então eu te espero no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!